venho para adorar, não quero levar nada para casa de volta. Aleluia. Eu venho para deixar tudo aqui no altar. Glória a Deus. Vamos orar então. Estende suas mãos para cá. Nosso irmão evangelista Rubem vai estar nos trazendo a mensagem dessa noite. Uma noite tão especial. Rubem está com a gente há alguns meses aqui na igreja. Casamos o Rubem com a Margarete. E esse ministério evangelístico foi restaurado aqui nesse lugar. Aleluia. Deus tem restaurado o ministério evangelístico dele também. E foi numa data como essa de hoje, dia 11 de agosto, que ele foi consagrado ao ministério. E quando nós nos conhecemos aqui, eu falei: Rubem, Deus está começando um tempo de restauração na sua vida em todas as áreas. Primeiro dia que a gente se encontrou, a Margarete o trouxe para apresentá-lo como namorado. E eu falei: Deus está começando um tempo de restauração. E assim Deus fez. Casaram, teve um ministério evangelístico restaurado. E nessa data de 11 de agosto, eu nem sabia, mas eu dei a data do dia 11 para ele pregar. E aí depois ele veio falar comigo: pastor, a data do dia 11 é uma data muito especial, porque foi a data da minha consagração ministerial. E o senhor nem sabia. Eu falei: eu não sabia, mas Deus sabia. Amém. Vamos orar, estende suas mãos. Senhor, muito obrigado. Senhor, é a primeira vez que teu filho, depois de tantos anos, teu filho vai subir ao altar no domingo à noite para pregar a tua palavra. Evangelista na tua casa, no teu reino, que teve o ministério restaurado pelo Senhor. Meu Deus, que seja hoje o dia que o Senhor está marcando o início de uma trajetória vitoriosa, abençoada, poderosa e cheia do teu Espírito. Não, meu Deus, para essa igreja local, mas para as nações, para o mundo, para todos os lugares onde o Senhor deseja levar. Nós profetizamos sobre a vida desse homem, Pai. Um ministério abençoado, frutífero, profundo e cheio das realizações do teu Santo Espírito. Usa o teu filho, Senhor, fala aos nossos corações. Nós te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amados irmãos. Hoje, realmente é um dia muito forte na minha vida. Eu não esperava que na manhã do dia 2, depois da escola bíblica dominical, eu venho da Assembleia de Deus, o pastor Joel Luiz Alves me chamou à tribuna. Eu não sabia. E ali começou. Eu tenho para falar para vocês, na noite desse dia, é que Deus sonda o teu coração, o nosso coração, em minúcias. Mínimo de alinhamento que você tiver com o Pai, que você pôr no teu coração. Me perdoe, hoje é um dia nervoso para subir aqui, já tremo, porque para falar para vocês tem que ser do Pai, não pode ser meu. Como o pastor leu hoje aqui, nada temos se ele não vier. A boca seca, a perna treme, porque vocês são rebanho do Pai, vocês são
a menina dos olhos do Pai. Então é muita responsabilidade subir aqui para falar da palavra do nosso Senhor. E hoje já dei. E hoje então, um dia, porque quando Jesus me encontrou, quando Ele me aceitou, eu queria que o meu aperto de mão, perdão às irmãs, que meu aperto é um pouco rígido, mas não é rígido para machucar, é para curar, para abençoar. Eu pedi ao Pai que o meu cumprimento, o meu abraço, tivesse o que passar para cada um dos irmãos. Então o aperto de mão é sincero, porque eu não aperto a sua mão como quem está querendo jogar fora, não. Eu aperto como quem está pegando e trazendo para o coração. No final do culto, quando eu profetizo para vocês uma semana abençoada, é de coração, porque meu Pai me recebeu, apagou o meu passado e fez com que de mim fluísse fonte de água viva. Então eu tenho que fazer essa água viva alcançar vocês com o meu amor, com a minha sinceridade. Então hoje é um dia para mim muito especial. Por opção minha lá atrás, eu acabei entregando a minha credencial na Assembleia de Deus de evangelista. Fui consagrado pelo Ministério Madureira, mas eu não saí da presença. Mas eu não saí por condições minhas, não, é porque Ele me ama, Ele sempre esteve em mim, sempre, em tudo eu procurei me alinhar com Ele. E hoje eu estou aqui, porque eu pedi ao Pai que eu não queria ficar como um museu vivendo de passado, de coisas que aconteceram no passado. Não! Deus não nos chamou para deixarmos o passado para trás. Ele deixou o nosso, fez com que o meu passado seguisse de experiência, para que hoje eu pudesse falar para vocês do que Ele faz. As muitas maravilhas que realizamos juntos fez com que eu me mantivesse buscando a presença dEle, confiando nele. E quando eu deixei que Ele dirigisse a minha vida, Ele me trouxe até a irmã Margarete, que me apresentou ao pastor Gilmar. E aqui estou eu, feliz. Hoje o dia foi tremendo, tremendo. Dificuldades, mas vitórias, porque é isso que Deus faz. Hoje, pastor, eu passei o dia com Michele, almoçamos, foi tremendo, tremendo. O senhor sabe. Então foi um presentão para mim. Um presente, muito. E hoje eu estou aqui. Não agradeço ao Pai, porque Ele é o único. Abra a sua palavra, a palavra de Deus, no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. O objetivo do nosso Pai em fazer com que nós fôssemos, em nos criar na terra, porque a terra estava destruída, porque Lúcifer foi precipitado aqui pela desobediência, pela rebelião. Então Deus precisava fazer algo para mostrar para Lúcifer que através do amor, da obediência, as coisas seriam diferentes. Então Ele construiu o homem, Ele nos fez sua imagem e semelhança, deu-nos o livre-arbítrio para nós escolhermos o que quiséssemos fazer. Você tem liberdade para tudo, mas nós escolhemos adorar o Pai, virmos à casa dele, obedecermos a sua palavra, estreitarmos um relacionamento com Ele. O objetivo da nossa adoração? Envergonharmos aquele
que se rebelou contra Deus. E assim mostrarmos para ele que a fidelidade, o amor, a entrega, a renúncia, a dedicação, o alinhamento promove a restauração e nos faz alcançarmos as maravilhas de Deus Pai. As promessas dele são inúmeras e ele as fez e deu o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos a certeza de que tudo acontecerá conforme ele falou. Basta que nós, e eu agradeço por estar nessa igreja, basta que nós nos entreguemos a uma restauração. Porque vaso quebrado não adianta botar azeite que ele vai embora. Então é preciso estar restaurado. Depois de restaurado, nos alinharmos com a água que desce da fonte, água viva, para enchermos e transbordarmos. Aleluia. E aí então acontecerá que Joel capítulo 2 versículo 28: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vós filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. A igreja pode se assentar. Só esse versículo, não vou me demorar, mas esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Nós buscarmos o perfeito alinhamento para assim podermos profetizar. Meu amado, nós temos na Bíblia 3 exemplos, deve ter mais, mas eu me detive a 3 exemplos de como podemos profetizar, que a motivação que vai nos levar a profetizarmos, tá? Temos 3: uma da carne ou por conveniência, uma fruto do amor, essa sempre, e a fruto da unção, da comunhão, do alinhamento. E nós, e a Bíblia nos mostra o quão ruim é termos esse descuido ao profetizarmos. A Bíblia nos ensina que um homem, um rei, vendo que o povo hebreu vinha caminhando e vinha destruindo, vinha tomando conta de tudo, o que ele fez? Foi até um homem chamado Balaão. Vocês com certeza já ouviram falar disso muitas vezes. Ele foi até Balaão pedindo que Balaão amaldiçoasse aquele povo. E o que me chamou a atenção é a desobediência, a falta de alinhamento com um homem que ouvia a voz de Deus. Balaão ouvia a voz de Deus. Balaque encheu lá de dinheiro, de tudo que podia fazer, e mandou mensageiros até Balaão, para que ele pudesse amaldiçoar aquele povo que estava vindo, que saiu do Egito, que estava destruindo tudo. E o que ele fez? Balaão foi orar, foi perguntar a Deus: fiquem aqui e dormam comigo, amanhã de manhã eu te dou a resposta. Foi perguntar a Deus, e Deus disse não. E Balaão não entendeu que aquele povo era um povo santo. O que foi que ele fez? A cegueira, a ganância pela recompensa. Então, meus amados, fica a lição: não devemos jamais deixar que os interesses pessoais sobreponham os interesses do reino. Jamais, jamais. O interesse que tem que estar norteando a nossa vida é o interesse de Deus, é a vontade do Pai, é o que diz a palavra de Deus. E nós vamos ver que ele orou e Deus disse não. E Balaão veio e mandou mais recompensa, mais honra, mais tudo. E o que ele fez? Foi orar de novo a Deus. Ele já tinha recebido a resposta que não. Então profetizar é lindo, é maravilhoso, mas profetizarmos alinhados com a vontade do Pai, profetizarmos segundo a vontade do Pai, porque isso vai acontecer e vai ser bom para todos. E ele, não satisfeito, Balaão mandou mais
mais riqueza para ele, mas ele foi orar de novo. Terceira vez ele ouviu não. E mesmo assim, Balaque ofereceu mais e vou lá contigo. Vamos embora, ele foi. 3 vezes a mula impediu que ele fosse morto pelo anjo. Ele não viu a mula. 3 vezes ele açoitou a mula. E para um absurdo, a mula falou com ele e ele não atendeu, tão cego que estava, pela recompensa vindoura. Uma recompensa que era da terra, que ele sabia que ele ia matar o ministério dele, que ele ia morrer, acabar com a vida dele. Ia estar vivo, mas renegado por Deus. E ele, cego estava, continuou, e mesmo assim ainda foi, até montou 3 altares. Veja bem, foram 9 vezes que ele desobedeceu. E nós vamos ouvir, vamos ler na palavra de Deus, que Deus falava com ele. Deus não mandou recado para ninguém não, porque nosso Deus não é homem de recado. Ele fala direto. Deus falava com ele, e mesmo assim ele não deu crédito, porque ele estava cego, voltado para os interesses pessoais. E isso, meu amado, é uma das coisas que hoje erramos demais. Muitos ministérios ficam pelo meio do caminho, muitos ministérios não evoluem, muitas pessoas estão perdidas por aí, porque Deus hoje é amor. Aquele que usa a palavra de Deus para se esconder, para se completar, para tudo, para profetizar, como este Balaão estava interessado nas vantagens. Não pense você que Deus vai punir, não vai não. Deus hoje é só amor. Se ele fosse punir, o mundo não estaria como está. Tantas igrejas aí que estão capengando, porque homens amantes de si mesmo, como o apóstolo Paulo falou, que estão interessados no seu status, na sua riqueza, nos bens que possuem, enquanto que o bem que devemos nos preocupar é aquele que nos foi concedido na cruz do Calvário, que estamos vendo pela fé, que é a morada celestial. É podermos estar naquele grande dia, ceando com o Pai, olhando-o face a face. Isso é que temos que ter como o maior tesouro, pelo qual nós estamos aqui, nos sacrificando muitas das vezes, para estar na presença do Pai, mantermos a comunhão. Então hoje, meu amado, Deus é só amor. Deus hoje é só amor. Prova que hoje vivemos numa cidade, num mundo pior do que Sodoma e Gomorra, e ele nada faz. Os homens hoje estão se pervertendo. Vocês notaram que não houve a jogada comercial do Dia dos Pais? Não houve. Por quê? Muitas igrejas deixaram de falar o que tem que ser falado. Muitas igrejas estão voltadas para o que o mundo está fazendo, aceitando. E nós temos na Bíblia o exemplo de Samaria. Quem era Samaria? E quem foi Samaria no tempo de Cristo? Samaria é terra santa, era a terra que fazia parte do reino. Mas depois, porque o mundo foi para lá, eles foram subjugados. Os escravos foram escravos, a escravidão fez com que eles continuassem aos pés do Senhor. Mas os que ficaram lá na cidade, deixaram lá os pobres, eles se perverteram. E chegaram ao ponto de, quando Jesus chegou para pedir um copo d'água, não sabe que tem inimizade entre nós? Não, era para estar todo mundo junto. E isso hoje tem que ter um alerta. As profecias hoje não podem ser por conveniência, tem que ser voltadas pela vontade do Pai. Nós vamos ver que Jeremias pagou um preço, porque ele falava, ele profetizava que o cativeiro seria de 70 anos. Todo mundo dizia que não. Deus mandou ele fazer canzil, botar no pescoço e dar para os reis: olha, se vocês não se subjugarem ao rei da Babilônia, destruição virá. E simplesmente teve rapaz, não esqueci agora o nome do falso profeta, que pegou aquele canzil, quebrou assim como eu quebro
vai se quebrar. 2 anos só de jugo. Aí Jeremias, cheio do Espírito, falou: não, você quebra de madeira, mas Deus fará um de ferro. Tem como quebrar? E o que Jeremias falou aconteceu. O que os profetas da conveniência falavam, 2 anos, se perdeu. Mas o que Jeremias falou, cumpriu-se. Isso é a importância do alinhamento. Aqueles profetas foram envergonhados, mas Jeremias, e ele pagou o preço. Ele foi para o tronco, foi para o calabouço, foi para a cisterna lá, ficou preso na lama, mas ele sobreviveu. Deus o honrou, porque a palavra que ele profetizou saiu do trono da graça do Pai. E a importância de termos um alinhamento perfeito com o Pai vai fazer com que a nossa palavra seja diferente. E nós temos exemplo. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito, atravessou, botou a capa, atravessou o Rio Jordão para testar se estava com poder dobrado, botou ali, tomou com poder. Foi à frente, purificou as águas, de repente viu os moleques lá, um garotão, né? Vai, calvo! Vai subir no calvo. Ele olhou para trás, amaldiçoou, mas os vieram e mataram 40. Agora a diferença do alinhamento, da comunhão. Paulo chega em 2 Coríntios: Senhor, meu Deus, Pai, para que eu não me exalte, eu sei, venho enviado de Satanás a me esbofetear. Eu particularmente acredito que era desse jeito que a palavra conta. Era alguém que vinha e esbofeteava ele, porque ele era um homem que mandava matar, que tinha autoridade, e de repente ele se subjuga a um Cristo. Ele passa de Saulo para Paulo, passa de matador, aquele que vai dar vida. Então ele passa de alguém que tinha raiva, ódio no coração, para alguém que só tinha amor. E essas provas nós passamos. Pessoas que não acreditam no que nos transformamos, do que Deus fez na nossa vida, vêm e nos desafiam. Eu acredito que o Paulo era esbofeteado mesmo. Era esbofeteado. Mas o que foi que ele fez? Clamou ao Pai. Não usou o seu poder para amaldiçoar aquele que vinha perturbado. Então aí vem uma lição da importância da nossa comunhão, do nosso alinhamento. O nosso proceder vai ser diferenciado, vai ser de bênção. Os dois tinham comunhão com o Pai, os dois tinham poder, mas um usou o poder para matar, para amaldiçoar. O outro usou o poder de Deus para que ele suportasse a afronta e pudesse, através do suportar da afronta, mostrar quem é o Deus que ele servia. Então, meus amados, o nosso alinhamento, a nossa busca pelo ato de profetizar tem que ser constante. Mas para nós profetizarmos, nós temos que ter a presença de Deus. A presença é fundamental, para que até mesmo naquela profecia feita por amor, como eu disse, eu chego, profetizo, falo uma semana abençoada para vocês quando saem daqui no domingo, depois do culto. Eu estou falando do meu coração, desejando, porque Deus fez que a presença de Deus, o alinhamento com Deus, não que eu seja perfeito, não que eu esteja totalmente alinhado, não estou não, eu sei que não estou. O maior juiz meu sou eu mesmo, é a minha consciência que me corrige a cada noite que eu vou me examinar, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu busco fazer essa parte. E quando eu abro a boca para profetizar para qualquer um de vocês, estejam certos de que é o meu desejo. E a palavra me ensina, meu pai me ensina, que deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do meu coração. E o meu desejo é que tu sejas abençoado realmente. Esse é o desejo do meu coração. Então quando eu falo de sinceridade. Meu pai sabe, porque o meu coração Ele conhece. Ele conhece perfeitamente, Ele sabe tudo que você fala, por que você fala.
Muitas das vezes nós perdemos algumas bênçãos porque achamos que estamos fazendo tudo bonito, tudo certo. Mas Deus está olhando não o que fizemos, e sim a motivação que nos levou a fazer aquilo. Que muitas das vezes a motivação está fora totalmente do caminho, fora do objetivo de Deus, fora da vontade de Deus. Então por isso devemos estar alinhado com Ele, alinhado, pedindo cada vez mais a presença, para que nós possamos ser profetas verdadeiros, assim como foi Jeremias, que em meio às adversidades ele ficou firme, falou: não, o que vai acontecer é isso. E nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra, meus amados, quão maravilhoso é termos a presença. Nós vamos ver profeta Elias, profeta Elias, ele foi, Deus mostrou para ele, e ele, como estava alinhado, ele viu que o rei Acabe, o que estava fazendo, estava totalmente fora da vontade de Deus, totalmente. Então ele foi lá e falou: sob as minhas palavras, palavra de Elias, a palavra de Deus, sob as minhas palavras, não choverá enquanto eu não falar. Enquanto ele não determinasse, não teria chuva. Você vai ver que você não encontra aqui que Deus falou para ele: ó, tu vai até Acabe e diz que vai parar de chover, vai até Acabe. Não, ele falou sobre as minhas palavras. Ele puxou a responsabilidade para ele, porque ele sabia o posicionamento dele, ele sabia o alinhamento que tinha, e ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. E esse centro da vontade de Deus nos dá visão do erro, visão do que está errado, a necessidade do conserto. Então nós vamos profetizar conserto. Ah, não quer conserto? Algo vai acontecer, para que possa entender que está errado. E depois nós vamos ver a importância desse alinhamento. Acabe morre, o filho dele vai reinar, e o filho dele cai e se machuca, e o filho dele vai procurar em outro lugar para saber se ele vai melhorar, se ele vai ficar legal. E aí Acasias chama lá os sacerdotes dele, os amiguinhos dele: vai lá e da outra terra, você agora vai lá e pesquisa lá e fala com os adivinhos lá o que vai acontecer comigo. Aí a importância da comunhão, do alinhamento, a importância de estarmos ligados no trono do Pai o tempo todo. A palavra é bem clara, bem clara. Vem a palavra de Deus ao profeta: vai, intercepta esses mensageiros e manda eles de volta perguntar para o rei se não há Deus em Israel, para que ele vá consultar adivinhos. E fala para ele que Deus manda dizer que na cama que ele subiu ele não vai descer, certamente morrerá. Então olha a importância. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde o inimigo está armando cilada a todo instante para nós. O que ele quer é nos tirar do caminho, é nos demover da nossa fé, nos fazer enfraquecer, fazer com que venhamos a esquecer do nosso Redentor, do nosso objetivo, que é a vida eterna. É isso que ele quer fazer. Mas o alinhamento vai fazer com que nós não só tenhamos condição de promover a nossa bênção, de conquistarmos, profetizarmos para nós, como profetizarmos para os nossos amigos. Na hora que alguma coisa for acontecer, seremos usados para abençoar, mas aí não por amor só, mas por alinhamento, por ouvir a palavra de Deus. E Deus vai falar: olha, vai lá, procura e faz isso, vai pagar o preço? Vai, mas é bom demais. Certa feita, eu tenho um amigo, irmão Agamenon Arraes de Brito. Ele era petroleiro, trabalhava no navio Lobato. Ele era o bombeador, era o homem responsável pela
carga e descarga desse navio. E essa pessoa, a responsabilidade dela é tremenda, porque ele tem que ver todo o tanque, todo o navio, todos os tanques, e saber se o tanque está em condição de receber óleo, gasolina, o que for, e entrar na proporção legal, porque o navio é enorme. Então, se deixar encher um tanque primeiro do que o outro, navio embica e afunda. O navio racha, pode acontecer muitas coisas. Então, é responsabilidade dele fazer isso. E numa dessas que ele subia, ele descia a escada para ver, alinhar o tanque, para ver como é que estava, ele levou um tombo e machucou o joelho. E com aquilo ele ficou de licença. E todos nós queríamos ele aposentado, porque o irmão Agamenon Arraes era um homem muito usado, uma bênção de Deus, um irmão, um amigo mesmo. E a irmã Raimonda, a esposa dele, o irmão Marcos, já chateado porque ele saía, embarcava e ficava meses fora. Então, em virtude desse acidente, começamos a orar para que Deus o aposentasse. Monte, tudo, e vários irmãos falando que ia acontecer, que ele ia se aposentar, não ia deixar mais. Eu tenho um carinho, admiração pelo irmão Agamenon, hoje por força de ministério, por força de casamento agora, a gente está longe, mas estamos juntos em Cristo Jesus, porque o mesmo Espírito que nele habita em mim, temos comunhão. Pois bem, eu fui orar e o pai falou, fala com ele que ele vai fazer mais uma viagem. Essa viagem vai ser diferente de todas que ele já teve, mas depois dessa viagem nunca mais ele embarcará. E eu, opa, você falou comigo, sei todo contente, ouvi tua voz, maravilha. Fui lá, depois de uma santa ceia, no domingo de manhã, cheguei no cantinho lá do pátio externo, depois, e meu amado, Deus mandou ele falar que o senhor vai fazer mais uma viagem, e essa viagem será diferente de todas que o senhor já fez, mas que depois dessa, nunca mais o senhor embarcará. O semblante do irmão Agamenon, da irmã Raimunda, meus amados, falei, meu pai, matei os irmãos. Caramba, aquilo quase me desviou. Por quê? Eles ficaram tristes demais, que estavam ouvindo sua bênção. Vai se aposentar, vai ficar legal, está tudo em ordem. Não, você vai aposentar. Aí de repente vem de um amigo íntimo a palavra de que ele vai fazer mais uma viagem, mas o que Deus fala, cumpre. É só você esperar. A profecia que Deus te ia entregar, aguarde, porque vai acontecer. Aí você vai saber que foi ele que fez. E passou um tempo, daqui a pouco eu estou em casa, passamos 15 dias, o telefone toca. Irmão Rubem, meu amado, tudo bem? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor pode me levar no pier do quilômetro 88 da Rio Santos? Lá tem um cais onde a Petrobras recebe petróleo, recebe um lugar lindo, maravilhoso. O senhor pode ir lá? Pode ir lá me levar? Falei, bem, posso ir lá. Peguei o carro, cheguei lá, deixei ele, eu já tinha ido nesse local buscar ele em outra viagem. Eu já tinha visitado esse lugar no tempo que eu estudei no Colégio Naval. Pô, bem, lugar tremendo, uma tecnologia tremenda, uma torre, uma câmera que busca a pessoa lá no pier, lá longe, e traz a imagem dele e a gente vê na recepção. E ele foi lá, ele embarcou. Meus amados, ele ficou muito mais tempo do que normal. Realmente foi uma viagem extraordinária. Uma viagem foi mais desgastante. Mas eu só sei de uma coisa, eu não sei como, mas o que eu sei é o que meu Deus fez, o que o nosso Deus fez. Ele voltou dessa viagem, desembarcou, foi convidado para dar aulas, para formar novos bombeadores para a Petrobras. Foi para a Reduc dar aula e ficou lá um tempo.
Depois desse tempo, ele foi cedido para o TRE e foi trabalhar na seção de Itaguaí, pertinho da casa dele. Pertinho da casa dele. E ele se aposentou e nunca mais embarcou. Hoje ele pode embarcar para passear, mas no navio da Petrobras ele não embarcou mais. Hoje ele está aposentado, com todos os direitos e vantagens, com tudo que ele tinha direito, está tranquilo, sem problema nenhum. Mas lá atrás a palavra doeu ao coração dele. Eu entendo, e te confesso que quase desviei, porque pairou em mim a dúvida, Senhor, mas porque a palavra de Deus, ela traz conforto, mas aquela palavra foi de confronto com o que ele tinha escutado antes. E aí vem uma lição, meus amados, por que do nosso alinhamento? Eu não sou profeta, não sou nada, mas eu sou servo, e como servo eu quero servir em retidão, e para isso nós temos que conhecer a voz de Deus, para que quando alguém profetize para ti, tu analisando a profecia, ou o profeta não, porque Deus usa quem ele quer, usou a mula, o babalão, o profeta não, o profeta tu não deve usar, tu não deve analisar, porque de repente você vai olhar e você sabe os defeitos dele, mas Deus usou exatamente aquele homem, aquela pessoa cheia de defeitos, para te testar, para saber se você conhece a voz dele, para saber se você está alinhado com ele. Então, meus amados, a importância de estarmos em comunhão com o Pai, alinhados com o Pai, é para que, quando ouvirmos uma profecia, termos condições de, conhecendo a palavra de Deus, entendermos que ela está fora da direção do Pai. Então não partimos do trono de Deus. E quando ouvirmos aquela que se encaixa, que se alinha, que você entendeu que saiu do trono, saiu do coração do Pai. E aí, amém, receber, guardar, esperar, porque vai acontecer. Então, meus amados, agora uma ilustração, peço com sua autorização, que a minha esposa Margarete veio aqui, porque é muito fácil falar de estarmos cheios. Margarete, por favor, minha esposa, fazer uma ilustração aqui, tá? Porque é muito fácil falar de alimento, de estarmos cheios, de buscarmos a presença, e orarmos é importante demais. Jejum e oração é importante demais, mas o conhecimento da palavra é fundamental, é imprescindível. E para isso não basta você simplesmente estudar, você tem que abrir seu coração para receber o que Deus tem para dar. E agora, para abrir o coração, tem um segredo. Por favor, imagine que em minhas mãos está uma jarra, tá? Uma jarra com água simples. Faça assim, estique sua mão assim, deixa assim. Se eu derramar água na mão dela, ela vai conseguir reter alguma coisa? Não vai. Primeiro ano. Se agora eu derramar, ela pode pegar para matar sua sede. Só que nessa posição tem um segredo. Ela assim, eu posso chegar e beber dessa água também. Porque o que Deus quer, veja bem, é nos encher. Mas não é nos encher de qualquer jeito. Nos encher de forma que transbordemos. Para quê? Para cair no chão? Não. Para abençoar. Aleluia. A nossa mão tem que estar aberta em direção ao povo. Porque dessa forma, como já foi dito aqui, eu estarei me assemelhando ao meu Pai, sendo imitador dele.
Porque Ele deu seu Filho para a nossa bênção. Por que eu não posso abençoar? Eu não estou dando meu filho, não estou dando nada, mas eu só estou empenhando o meu amor, a minha vida e abençoar vocês. Então a minha mão vai estar assim, porque quanto mais eu derramar para vocês, mais o nosso Pai vai derramar na mão dela. Se nós não abrirmos a mão para abençoar, nós não seremos abençoados. E nós vamos ter necessidade, vamos ter sede. Então o segredo de nós nos enchermos, do Espírito Santo de Deus nos encher cada vez mais, é Ele ver em nós que nós estamos disponíveis para dar. Amém? Se não, Ele não vai nos dar. Senão Ele não vai nos dar para quê? Para nós desperdiçarmos? Não, Ele quer que de nós saia o melhor dele, amém, da sua essência. Glória a Deus. E eu mostrei aqui, através de como profetizar, da importância disso, de estarmos assim. E eu posso garantir para vocês, porque hoje eu estou fazendo 29 anos e 29 anos e 10 horas que eu iniciei a minha vida ministerial. E eu posso falar para vocês, o mínimo de esforço seu para estar alinhado com Deus, Ele vai ver como algo gigantesco. E a bênção na tua vida será enorme, será além do que você imagina. Ele te surpreenderá. Ele só quer que você rasgue teu coração e busque alinhar-se com Ele. Senhor, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou pagar um preço, mas eu sei da minha recompensa. Eu sei que a paz que eu terei, o derramamento do teu Espírito em minha vida, eu sei que o que vai fluir de mim vai ser uma bênção tremenda. E eu te digo, meu irmão, hoje foi um dia, está sendo um dia maravilhoso para mim. Maravilhoso, não porque eu mereça, não. É porque eu, como eu disse, o mínimo, eu me coloquei, eu me dispus a me alinhar, a me restaurar, a seguir o processo para estar na presença dele, para poder ter o que passar para vocês, para eu poder chegar, abraçar vocês e sentir o coração de vocês bater, e através do meu amor, Deus abençoar a cada um de vocês, porque não tem sentido, eu entendo que não tem sentido, se nós formos analisar a vida dos homens de Deus, que a Bíblia nos mostra, todos eles pagaram preço, mas para abençoar. Então, sejamos abençoadores. Sei que pagaremos um preço, assim como Davi falou, que o amor pela tua casa, pela tua obra, me consome, mas saibamos nós e jamais esqueçamos de que a nossa recompensa vem das mãos daquele que é fiel, que deu seu Filho Jesus, para que através da dor dele, o nosso pecado fosse, o nosso resgate fosse pago. E que Deus Pai abençoe a amada igreja, e que o Espírito Santo de Deus dê melhor discernimento a todos vocês. E eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.